Amém, igreja? Boa noite, paz seja convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não se assente ainda, nós vamos ler a palavra de Deus. As crianças vão para o Kids e você vai ficar aqui. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, amém? Você já olhou para essa pessoa que está aí do seu lado? Já olhou para ela? Se você não olhou, então olhe para ela, dê um sorriso, dê um abraço, irmãos. Dê um abraço nessa pessoa, abençoe ela, isso. Se você não conhece, pergunte um nome, mas abençoe ela, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler, irmãos, livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí comigo o livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um com havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo em simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite. Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu consiga transmitir, mas mais do que isso, que o Espírito Santo cele esta palavra, Deus, na minha vida e na vida de cada um que está presente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Irmãos, desde a semana passada, o bispo ele pregou sobre estar na videira, né? Ele falou sobre isso. E essa palavra de Atos, ela vem me incomodando desde a semana passada. Na segunda-feira eu orei e falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor deseja, né, que eu leve para a igreja? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e a gente vai discorrer um pouquinho sobre ela. Irmãos, falar da igreja de Atos é falar sobre um desafio. Porque a igreja de Atos, irmãos, era uma igreja fora da curva, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que vivia milagres, maravilhas, prodígios, era uma igreja, irmãos, no qual havia unidade, oração, uma igreja, irmãos, no qual as pessoas tinham empatia umas pelas outras, era uma igreja, irmãos, no qual as pessoas tinham fome de Deus. Era uma igreja cheia de verdade, de vontade, independente das falhas, dos problemas, da onde existe uma comunidade, mas eles viviam a vontade de Deus. E quando eu falo da igreja de Atos, irmãos, ali no capítulo 2, a Bíblia começa a falar do nascimento da igreja. Na verdade, essa igreja aqui nasceu em Atos, pastora Val. Atos capítulo 2. Aonde nasceu a igreja depois que Jesus foi para a ascensão. E falar de igreja de Atos, irmãos, não é falar apenas de pessoas reunidas, mas é falar de pessoas reunidas com propósito. Falar da igreja de Atos, irmãos, não é apenas falar de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, mas é falar de pessoas que estão dispostas a fazer e a entregar tudo por Jesus. Tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, irmãos, quando eu olho hoje para a nossa realidade, não só no Templo das Águias, mas quando a gente olha a realidade da igreja no mundo, a gente percebe como a igreja vem perdendo o seu valor, como a igreja vem perdendo o seu propósito. Quando eu falo para você abraçar a pessoa que está do seu lado, irmãos, a gente fica meio assim. Parece que a unidade, irmãos, a empatia não existe mais dentro das igrejas.
Meu marido fala, a política chegou, porque eu vou abraçando todo mundo, porque eu gosto, irmãos. Ele fala, a política chegou, mas não é, irmãos. A unidade, a empatia, o amor, o abraço fraternal faz parte da igreja de Cristo. E a Bíblia fala sobre isso, irmãos, que eles tinham tudo em comum. Esse tudo em comum, irmãos, não é que eu gosto de polenta e o João gosta de feijão com arroz, né, João? Mas tudo em comum é tudo em Cristo. Tudo em comum é tudo que Cristo deseja que nós sejamos como igreja, irmãos. Mas falando da igreja de Atos, hoje nós vivemos muito aquém do que a igreja de Atos era. E às vezes você olha para o livro de Atos e você pode me perguntar assim, mas é possível? Não é possível, irmãos, é o desejo de Deus para nós. Não é só a possibilidade, João, é a vontade do Senhor para a igreja. Irmãos, eu sou de um tempo, João falou disso aqui, irmãos. Eu sou de um tempo, irmãos, em que se jejuava para ganhar uma alma. E hoje, irmãos, a gente não jejua nem pelos nossos. A gente não jejua nem por um filho, nem por um pai, nem por um tio, nem por uma prima que não tem Jesus. Quem me dera por uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus, que não é dos meus, que não é da minha família. Eu sou de um tempo, irmãos, que eu me converti, o próximo passo era me batizar e o próximo passo era ser batizado no Espírito Santo. Hoje as pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Eu sou desse tempo, irmãos, eu aceitei Jesus com 9 anos, com 12 anos eu fui batizada, irmãos, com 13 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Mas, irmãos, a gente fala para as pessoas hoje, irmãos, falei essa semana sobre o batismo com uma pessoa, e falei sobre os passos para chegar ao batismo, mas para me batizar eu preciso fazer isso? Como assim? Como assim? Como assim as pessoas questionam? Quando eu aceitei Jesus eu não vi a hora de fazer 12 anos para me batizar, e hoje as pessoas elas não estão nem aí para o batismo. Você fala, regulariza a tua vida, casa, pare disso, pare daquilo para você se batizar, para você descer as águas do batismo, para você receber o Espírito Santo. Irmãos, cadê a igreja de Atos? Cadê a fome pelas almas? Eu sou de um tempo, irmãos, em que a gente fazia vigília. Eu sou de um tempo, irmãos, que a gente levantava de madrugada para orar. Eu sou de um tempo, irmãos, que quando começava um louvor igual o João fez aqui, a gente vinha na frente, a gente pulava, a gente dançava, a gente erguia a mão. E hoje às vezes você fala, ergue a mão, irmão, ergue mais alto. Ergui. Irmãos, cadê a igreja de Atos? Em Atos 2, eles eram 120. Em Atos 3, eles já eram 3.120. Por quê? Por que será? Irmãos, a igreja é responsabilidade minha e sua. Às vezes a gente olha para o pastor, às vezes a gente olha para o obreiro, às vezes a gente olha para o diácono e a gente fala assim, a responsabilidade não é minha. Eu quero dizer que um dia o Senhor vai sentar do seu lado e vai falar assim, Anderson, vamos lá. Abre o livro e começa a falar, quantas almas você ganhou? A sua família é convertida? O seu filho está na presença de Deus? Olha aqui, ó, você deixou de jejuar, você deixou de orar, você deixou de evangelizar. Irmãos, por que isso não queima mais o nosso coração? Por que isso não arde mais a nossa alma? Por que a igreja, irmãos, a igreja verdadeira de Cristo não arde mais dentro de nós? Por quê? Por que a gente não fala para Jesus para o nosso vizinho? Por que a gente não dá um bom testemunho no mercado? Por que a gente não fala de Jesus, irmãos, para as pessoas que não conhecem Jesus, para os nossos familiares, a gente não fala? Por quê? A gente vive num tempo que a gente diz que não tem tempo, pastora Val. A gente vive num tempo que tudo é mais importante do que Jesus na nossa vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, quem é da minha célula sabe. Eu falo assim, irmãos, se não tem como ter relacionamento com Jesus e não ter relacionamento com a igreja.
Não tem como você falar que é de Jesus, irmãos, e não vir nos cultos. Não tem como você falar que é de Jesus e não frequentar uma célula. Não tem, eu sou de Jesus, mas eu não sou batizado, mas eu não busco o Espírito Santo, irmãos. Não tem como. Não tem. A gente vive num tempo em que frequentar todos os cultos ficou difícil. A gente vive num tempo, irmãos, em que eu não tenho mais tempo, porque agora eu estou fazendo faculdade, porque agora eu estou estudando. A gente vive num tempo, irmãos, em que ficou caro vir para o culto, porque fica longe. Cadê a igreja de Atos, irmãos? Cadê o arrependimento? Cadê o desejo, irmãos? Cadê o desejo? Falei com o Meron hoje. Eu estava ali nervoso, eu falei, hoje é o meu dia, eu vou cantar, glória a Deus, eu não sei se eu vou desafinar, mas amém. Eu falei, você tem vontade, isso é que importa. No mais Deus acrescenta. Mas nem isso a gente tem mais. Irmãos, a gente convida as pessoas para trabalhar na igreja, as pessoas não querem. As pessoas não querem ser diácono, as pessoas não querem cuidar do kids. As pessoas não querem abrir uma célula porque vai fazer bagunça em casa, irmãos, as pessoas não querem. E naquele dia Jesus vai sentar do seu lado e vai abrir o livro, e o que você vai ter para dizer para Jesus? Irmãos, isso é muito sério. O Senhor tem me incomodado com isso, irmãos. O Senhor tem me incomodado com isso. Nós vivemos um tempo, irmãos, que as desculpas são maiores que o propósito. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 6, a palavra de Deus diz assim: mas por causa da sua teimosia e do coração endurecido, você está acumulando a ira em si mesmo. No dia em que Deus revelar o seu julgamento, Ele dará a cada um conforme o que você fez. O que nós temos feito com a igreja de Cristo? Nós estamos nos esfriando e nem estamos percebendo. Nós estamos gelados e nem percebemos. Em Apocalipse fala, irmãos, que é melhor você ser frio ou quente, porque morno o Senhor vai vomitar a gente da boca dele. Mas está tudo bem na igreja uma vez por semana. Irmãos, eu me incluo nisso. Eu não estou falando para vocês, eu não estou aqui falando coisas que eu não vivo, coisas que eu não sinto. Tem dias que não dá vontade de ir para a igreja, dá, pastora Val? Irmãos, a pastora Val mora em Fazenda Rio Grande, para quem não sabia. E às vezes, irmãos, a gente mora, sei lá, do lado da igreja, não vem. Dário com a Ana, que são da minha célula, mora em Piraquara, irmãos, para quem não sabe. Sabe quantos quilômetros fica Piraquara daqui? Quantos quilômetros, Dário? Quanto? E aí? Nós colocamos muitas desculpas em vez da gente ter atitude. E aí, irmãos, a gente fica questionando por que a igreja hoje não vive milagres? Aí a gente questiona por que a pastora Fábio orou por mim e eu não fui curada? Aí a gente questiona por que o bispo Luiz orou por mim e aquela causa na justiça não foi liberada? Aí a gente questiona, mas por que as pessoas da minha família não são salvas? Porque nós não entendemos o que é igreja ainda. Não entendemos. E aí, irmãos, quais são as marcas de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo? Quais são as marcas de uma igreja que realmente vive o Evangelho? Quais são as marcas de uma igreja que vai fazer a diferença, que vai trazer o reino para essa terra? Vamos ver. Versículo 42 do capítulo 2 do livro de Atos. 2:42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Doutrina. Alguém sabe me dizer o que é doutrina?
Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Do que, Fábio? Da palavra de Deus. A gente vive num tempo em que parte da palavra é para mim, parte não é para mim. Irmãos, eu fiz a oferta aqui semana passada, eu perguntei para o meu marido, o que você achou da oferta que eu fiz? Ele falou, eu acho que as pessoas olham para você e falam assim, azar é o dela se ela acha que eu vou para o inferno. Porque eu falei aqui, irmãos, aquele que rouba a Deus é ladrão. Quando a gente vai para o livro de 2 Coríntios, fala que o ladrão vai para onde? Para o inferno. Simples assim. E ele falou isso para mim, ele falou, porque eu estava sentado lá e foi isso que eu pensei. Eu falei, glória a Deus, muito obrigada pela sua sinceridade. Né, amor? Ele é o meu maior incentivador, irmãos. Ele me incentiva, ele me ajuda, ele me dá feedback. Mas ele falou a verdade. Eu estava falando para a pastora Val hoje, a gente estava orando, né, João, lá atrás. Falei, sabe qual é o sentimento que eu tenho, irmãos? É que as pessoas, elas estão de corpo aqui e a cabeça está voando no além. Você fala as coisas, a pessoa, não, mas não é bem assim. Nós estamos vivendo um tempo em que a doutrina, irmãos, palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a doutrina ela está sendo desprezada. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a palavra de Deus, muitos estão dizendo que ela precisa ser atualizada. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas falam assim, não, mas naquele dia o Senhor é amor, Ele vai, irmãos, Ele é amor, mas Ele é justiça. E a gente não pode desprezar a doutrina. A igreja de Atos, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor estava dizendo para eles. Você sabe o que quer dizer perseverar, irmãos? Pesquisei aqui, mas eu estou metida. Perseverar vem do latim, que significa, vem de persevere, que significa continuar firme, persistir, não desistir e manter-se firme. Vivemos um tempo em que qualquer vento nos leva, Ronaldo. Vivemos um tempo que vemos qualquer coisa no Instagram e aquilo causa um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas será? Mas será? Irmãos, está o maior, né? Para quem vê rede social aí de um pastor da Assembleia de Deus que apoia a política e tudo mais. Eu falei para o Daricles hoje, eu falei, olha, tudo que isso que falam não tira a admiração que eu tenho por ele, porque ele prega a palavra. E se um dia ele estiver errado, ele vai se ver como Jesus, não é comigo, irmãos. Quem sou eu para ficar falando se o pastor está certo ou está errado? Eu fico com a palavra de Deus e ponto. É sobre isso. Agora, a gente fica lá olhando porque a gente quer. Sabe o que a gente quer, irmãos? Eu sei porque eu estou falando de mim. A gente quer olhar, a gente quer entender, ou a gente quer colocar no nosso coração coisas que justifiquem os nossos porquês. Coisas que justifiquem os nossos erros. Coisas que justifiquem o porquê eu fiz isso. Quem aqui já deu uma desculpa para a Bispa Fran? Não levante a mão, eu vou levantar. Toda desculpa dela, irmão, é anulada. Não tem desculpa com a Bispa Fran. Você dá uma desculpa, irmãos, ela vem com argumento. Você dá uma desculpa, ela vem com argumento. E é assim, irmãos. Todas as desculpas estão anuladas, né, João? Para quem for no encontro com Deus vai entender o que eu estou falando. Quem já foi, já sabe. Todos os argumentos são anulados. Aqui com a Bispa Fran, todas as desculpas são anuladas. Por quê? Porque, irmãos, quem conhece a palavra de Deus, realmente não tem desculpa. Não tem desculpa. Quem vive a palavra de Deus, não vive de desculpas. Não vive. A gente não persevera mais, irmãos. A gente desiste. A gente desiste do nosso ministério, a gente desiste do nosso cargo, a gente desiste da igreja, a gente desiste de Jesus, por qualquer coisa. Por qualquer coisa.
A segunda marca de uma igreja viva, relevante, uma igreja que vive milagres. Espera aí, irmãos, que eu estou achando aqui. Pode dizer um amém, irmãos. Rolou aqui, espera aí. Versículo 43. Dois 43. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor. Hoje a gente não teme mais a Deus. Está escrito ali, no Bispo Luiz havia temor? Na Bispa Fran havia temor? Ou está escrito assim, em toda a alma? Ou seja, em toda a igreja. Ou seja, em todas as pessoas. Havia temor. Irmãos, qual é a dificuldade da gente entender quem é Deus e quem é nós? Qual é a dificuldade da gente entender, irmãos, qual é a nossa posição e qual é a posição de Deus? Irmãos, a gente vem para o culto de qualquer jeito. A gente abre o celular no meio do culto. A gente não traz mais a Bíblia para o culto. Irmãos, na época do sacerdócio, o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se banhar, irmãos. Ele tinha que colocar toda a sua roupa que foi direcionada para ser feita de acordo com as especificações que Deus havia falado. O sacerdote, ele entrava, irmãos, no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício a Deus. E na sua cintura tinha vários sinos pendurados e uma corda. Se aquele homem entrasse no Santo dos Santos e Deus não recebesse a oferta daquele homem, daquele sacerdote em prol ao povo, Deus matava aquele homem. E aí os sinos era para quê? Para quem estivesse lá fora, enquanto estivesse ouvindo o barulho dos sinos, aquele homem tinha vida. Estava fazendo sacrifício. Se o sino parasse de tocar, irmãos, aquela pessoa que ficava lá fora tinha que puxar aquele homem pela corda, porque o Senhor não havia aceito o sacrifício daquele sacerdote pelo povo. E hoje a gente vem para a igreja de qualquer jeito. A gente dá oferta de qualquer jeito. A gente abre o celular, a gente fala da bolsa da irmã que não está combinando com o sapato. A gente fala do boné do irmão que não está combinando com a calça, irmãos. A gente fala da pastora Val, a gente fala da pastora Fábio. Eu não gosto da pastora Val, eu não gosto do João. O João hoje, a careca dele está demais hoje. Na verdade, irmãos, eu acho, Dário, que todos os carecas dessa igreja tinham que vir sem boné. Inclusive você. Olha aqui, Henderson. João, falta só você. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, mas a gente fala de tudo na hora do culto. Nossa, como aquela irmã é escandalosa. O meu marido fala que eu atrapalho as pessoas, irmãos. Ele é meu feedback. Fala assim, viu, você grita demais. Essa pessoa que está do seu lado, se não sou eu, a pessoa assusta. Falou, mas amor, João, acho que eu vou sentar do teu lado. Que daí você grita de um lado, eu grito do outro. E amém. Nossa, a irmã grita, aquela irmã grita demais, Jesus. Por que você não grita também? Está na presença do Pai. Na casa do Pai é liberdade. Você pode gritar, se jogar no chão, levantar a mão, irmãos, pular, fazer o que você quiser para adorar o Senhor, irmãos. Não tem regra, irmãos. É desse jeito. Mas não temos mais temor. Nos achamos a última bolacha do pacote, irmãos.
Às vezes a gente faz um apelo, você vê que tem um visitante na igreja e fala, eu vou fazer um apelo hoje, né? A pessoa vai aceitar Jesus. Aí, irmãos, a pessoa não vem. Aí você vai lá, conversa no final do culto com ela, convida para ir para a cela, aí você vai discipulando a pessoa. Irmãos, a gente tem que implorar para a pessoa fazer o convite para Jesus, irmãos, para Jesus ser o Senhor e Salvador dela. Sendo que é Jesus que tinha que implorar para nós, para Ele nos aceitar, irmãos. É Ele que tinha que implorar. Não eu chegar para uma pessoa, viu, pelo amor de Deus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Pelo amor de Deus, abre o teu coração para Jesus, Ele quer morar dentro de você. Pelo amor de Deus, porque se você morrer desse jeito, você não vai para o céu. A gente vive num tempo assim, em que a gente tem que vender Jesus a qualquer preço. A gente vive num tempo em que as pessoas não têm mais temor. A gente vive num tempo que a gente não reconhece o sacrifício de Jesus por nós. A gente vive nesse tempo, igreja. E como que a gente quer que a igreja viva milagres, irmãos? Irmãos, quando faz o apelo, as pessoas deviam vir correndo para frente do púlpito e jogar aqui e falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, a gente vive num tempo em que as pessoas não têm mais o temor. Já pensou se Deus resolvesse matar todo mundo que viesse de qualquer jeito para o culto? Já pensou, irmãos? A gente vive na graça hoje. Jesus hoje veio para isso não acontecer mais. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue sobre a tua vida. E Jesus fala assim, Pai, aqui, Pai, ó, eu morri por ele. Pai, aqui, ó, eu morri, Pai. Não aplique o juízo sobre ele, Pai. Eu morri por ele. Cadê o temor da igreja, irmãos? Cadê o temor? Cadê o temor? A gente vem para a igreja de qualquer jeito. Irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou as pessoas. Sabe quem é o Deus desse século? Quem é, pastora Val? Satanás. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou as pessoas. Ou seja, irmãos, estamos cegos espiritualmente falando. Estamos cegos. Efésios 5:14, esse eu quero que você abra comigo. Põe lá para nós, Alinoca. Efésios 5:14. Amém? Se você achou, amém? Diz assim, ó, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Dormes do quê? Espiritualmente falando. E a Bíblia fala: levanta-te entre os mortos. Isso aqui não é morte física, irmãos, é morte espiritual. Irmão, o bispo falou semana passada aqui. Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai. Ou a gente vai estar nessa situação aqui, ó, cegos, mortos espiritualmente falando. Desperta, igreja, desperta. Desperta para ser essa igreja viva de Atos. Capítulo 2, versículo 44 de Atos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vivemos um tempo de individualismo. Vivemos num tempo em que só olhamos para o nosso umbigo. Vivemos num tempo em que não ficamos nem para abraçar as pessoas que estão na igreja. Vivemos num tempo, irmãos, em que não somos mais empáticos, somos antipáticos.
Como é que essa igreja quer ganhar o mundo? Como é que essa igreja, irmãos, quer ser relevante? Irmãos, sabe como nós devíamos ser segundo esses versículos do capítulo 2 do livro de Atos? Seu problema, Kelly, é o meu problema. A sua dificuldade, Adilson, é a minha dificuldade. O seu problema, Ana, vai ser o meu problema. Eu vou orar por você, eu vou pagar o preço por você, eu vou entrar numa guerra espiritual por você. Irmãos, a Bíblia é clara, todos os que creram estavam juntos. E aí quando você fala para a pessoa abraçar a pessoa que está do seu lado, a gente tem dificuldade. A gente não consegue, porque a gente não tem essa empatia, porque a gente não consegue olhar para a pessoa que está do nosso lado e ver Jesus nela e falar: você é meu irmão, a gente vai morar no céu junto. Esse dia eu estava falando para uma pessoa: se você tem dificuldade com gente, então não vá para o céu, porque lá vai ter muita gente. E luz, né, irmãos? Todo mundo vai se ver, o inferno vai ser escuro. Cadê a unidade da igreja, irmãos? Cadê a empatia? Cadê o amor da igreja? Não existe mais. A gente vem na igreja, a gente mal senta e vai embora. Não existe mais unidade. Essa igreja de Atos, ela tinha o cuidado com o próximo, ela era marcada com um compromisso mútuo com todos. A gente vive num tempo, irmãos, em que há divisão dentro da igreja. A gente vive num tempo, irmãos, em que eu não gosto de fulano ou ciclano, ou eu quero um cargo, irmão, só para me aparecer. A gente vive nesse tempo, irmãos. Irmãos, é uma palavra dura, mas falou comigo. Sabe por quê? Jesus tem pressa. Irmãos, Jesus está levantando um povo diferente. E eu quero que você seja esse povo. Eu quero estar entre esse povo. Eu quero estar entre essas pessoas, irmãos. É por isso, irmãos, que eu estou falando: Senhor, apressa o tempo, abrevia o tempo, mas levanta esse povo e que eu seja um deles. Isso tem que queimar no seu coração. Isso tem que queimar no seu coração. Todos que creram estavam juntos. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, a Bíblia fala assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se há divisão na igreja, irmãos, não tem como Deus abençoar. Se há individualismo na igreja, irmãos, não tem como o Espírito Santo agir. E daí a gente olha para o lado e fala: tantas cadeiras vazias. Sabe por quê? Divisão, individualismo. Não conseguimos mais impactar as pessoas com o nosso testemunho. Talvez eu e você sejamos a única Bíblia que a pessoa vai ler em toda a vida dela. E qual é a leitura que ela está fazendo de nós? Qual é a leitura que ela está fazendo de mim? É muito bom eu vir aqui, irmãos, falar: eu sou pastora, grande coisa, irmãos. O meu testemunho acontece lá fora, irmãos. É no ônibus, é no mercado, é na rua, é com os meus vizinhos. O meu testemunho é no trânsito. O meu testemunho não é aqui. Subir no púlpito e pregar, irmãos, é mais fácil do que você ser testemunho lá fora. Qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Versículo 44. Viviam em unidade e generosidade. 45, desculpa. É o 44 e o 45, Alinoca, por favor. 45, desculpa, Aline. Isso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha
necessidade. A igreja, irmãos, que vai se tornar relevante, ela é uma igreja generosa. Falei esses dias aqui, não farto, João até deu risada de mim. Tudo que não presta, uma pessoa traz para a igreja. Ventilador sem hélice, geladeira sem motor, calça sem zíper, sapato sem sola. Irmãos, eu não estou falando coisa que eu não vi. Quando a gente vai separar a roupa para o bazar, irmãos, é uma tristeza. O que uma pessoa faz com um ventilador sem hélice? Alguém pode me dizer? Nossa geladeira está ótima, está linda, só não tem motor. Meu Deus! A gente vive numa era, num tempo em que a gente traz o que não presta para a igreja, para doar. A igreja de Atos diz que eles vendiam o que eles tinham para distribuir. A igreja de Atos, irmãos, eles tinham, mas não era deles, era de todos. Eu não estou dizendo aqui que é para você chegar em casa e vender tua casa, irmãos, mas também não é para trazer o ventilador sem hélice para a igreja. Imagine que lindo aqui agora que vai começar o calor, né, João? Todos os ventiladores da igreja sem hélice. Pensa aqui, ó. Para o Bispo Luiz, não, esse foi doação dos irmãos. Olha só, irmãos. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Eu não estou brincando. Irmãos, a gente tem que dar risada para não chorar, pastora Val. Está separando as coisas lá em casa para o bazar. Sapato sem sola, calça sem zíper, blusa furada. Parece aquela blusa que você olha assim, irmãos. Parece que, né? Foi para a guerra lá do... O que não serve para mim, não serve para ninguém. A igreja de Atos era uma igreja generosa. Uma igreja que se compadecia. Uma igreja que tinha disposição, que não era egoísta. Uma igreja que o seu problema, pastora Val, era o meu problema. Era uma igreja assim, estamos junto. Estamos junto. Estamos junto. Estamos junto. Talvez eu não tenha como te ajudar agora nesse sentido, mas eu vou orar por você. E vai orar, irmãos. Não é falar assim, eu vou orar e nunca mais lembra da pessoa. É o que acontece, né? Eu vou orar por você. A gente vive num tempo, irmãos, que a gente só faz oração na hora da comida. O Enzo que dá risada, irmãos, porque lá cada dia 1 hora, sabe? E aí, assim, a oração dele é brincadeira, tá, filho? Faça mal ou faça bem em nome de Jesus, amém. Não, ele não ora assim, irmãos, estou brincando. Mas a gente vive nesse tempo que a gente só ora assim: Senhor, abençoa, consagra e multiplica em nome de Jesus, amém. Quem dera orar por irmão. O amor das pessoas se esfriaram. Mateus 24:12. Põe para mim ele não, que isso eu quero que você abra também. Mateus 24:12. Diz assim, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não temos mais amor. Passamos na rua, vemos o que está acontecendo e aquilo não mexe mais com a gente. Entramos e saímos dos lugares. Irmãos, eu estava no shopping esses dias, acho que foi semana passada. E eu fui levar meu sobrinho no banheiro, o Leozinho estava comigo, estava a Bispa Fran, a mãe e o Leozinho. Fui levar o Léo no banheiro. Quando eu entrei assim para o banheiro feminino, tinha uma senhorinha, ela bem senhorinha, e tinha um casal com ela. E a senhorinha estava passando muito mal. Eu entrei, levei o Léo no banheiro e aquilo me incomodou de um jeito que a hora que eu voltei, e eu vi que a mulher do casal, ela estava com a mão assim, e me pareceu que ela estava orando. Levei o Léo no banheiro, tal, voltei. A hora que eu voltei, eu parei ali e falei: vocês precisam de ajuda?
está acontecendo alguma coisa? Ela olhou para mim e falou assim: a gente está um tempão aqui e você foi a única pessoa que parou para perguntar se eu precisava de ajuda. Eu falei: vocês precisam que chame o bombeiro? O que está acontecendo? Não, ela está passando mal, ela é muito senhora, a diabetes dela está muito alta. Mas está tudo bem, moça. Mas eu quero dizer para você muito obrigada, porque a gente está aqui há mais de 40 minutos e ninguém parou para perguntar se a gente precisava de ajuda. A gente vive nesse tempo, irmãos. Isso precisa incomodar a gente. Quando você vê alguém precisando de ajuda, precisa incomodar. Você já perguntou como Cristo agiria nessa situação? Já perguntou como Jesus agiria? Será que Jesus passaria ou será que Jesus voltaria? Como Jesus agiria nessa situação? Atos 2, capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja de Atos, irmãos, era uma igreja constante, perseverante, uma igreja que não desistia, uma igreja que estava todos os dias buscando mais de Deus. Essa era a igreja de Atos. Existia uma unidade, existia um propósito, não existia disputa. Era uma igreja que não vivia só a fé de domingo, mas vivia a fé de segunda a segunda. Eu falo, irmãos, às vezes a gente vem no culto domingo, irmãos, a gente é uma pessoa, na segunda a gente já é outra. A gente já perdeu a fé, a gente já perdeu a esperança. Lá na célula eu falo também, todo mundo tem a segunda na vida, irmãos. Todo mundo tem. Boleto para pagar, problema no trabalho, o carro que estragou, o pneu que furou, todo mundo tem. Só que o que faz a diferença na nossa vida? A constância em Cristo. Todo mundo tem a segunda-feira brava, todo mundo. Era uma igreja constante. Era uma igreja, irmãos, que eles não se encontravam só nos cultos. Eles estavam juntos, unânimes, sabe? E aqui, irmãos, quando fala ali, ó, e partindo pão em casa, me lembra o quê? Célula. Às vezes a pessoa fala, às vezes eu convido, mas por que célula? Por que ir para célula? A igreja de Atos era uma igreja em célula, João, acredito. Eles estavam juntos, eles estavam ali, orando juntos, adorando, compartilhando. Não era qualquer coisa que abalava, irmãos. Esses dias eu estava conversando com o Dário, que estava um pouco desanimada. E como é bom quando alguém te dá uma palavra de encorajamento. Já percebeu? Às vezes a gente está lá, irmãos, cabisbaixo, sabe, triste. E aí vem uma pessoa e te dá aquela palavra de encorajamento, parece que o ar volta para o seu pulmão. Irmãos, eu saí daquela conversa encorajada. Falei, opa, glória a Deus. Só que às vezes a gente faz o quê? Sabe como? Igual tatu bolinha. Quem já viu tatu bolinha aqui, levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão porque ainda não viu. Sabe aquele tatu bolinha? Eu nem sei se existe mais, né, pastora? Existe tatu bolinha ainda? Ai, que bom, glória a Deus, não sou tão velha assim. A gente faz igual tatu bolinha, irmãos, a gente se fecha. E eu falei, no final da noite eu falei para ele assim, obrigada pela palavra que você me deu hoje, me encorajou. Sabe por quê? Porque a gente acha que a pessoa que está aqui na frente não tem problema. Capaz. Imagina. A vida é uma beleza. Só água de coco. Irmão, você não sabe de nada, inocente. Só que o que me faz forte, eu sei quem está comigo. Eu sei o que me sustenta. E quando eu estou fraca, tem pessoas que são usadas para me fazer forte. E é por isso que a gente precisa estar juntos.
E o seu problema tem que ser o meu problema, a sua dificuldade tem que ser a minha dificuldade, porque no dia que você estiver fraco, eu estou forte, e a gente se ajuda, a gente se levanta, e a gente vai ser uma igreja relevante. Porque a gente não pode ficar igual tatu bolinha, irmãos. Não quero crente tatu bolinha nessa igreja, por favor. Eu sou irmã da Bispo, irmãs, para quem não sabe, tá? Então, a palhaçada às vezes faz parte do DNA, tá? Então, tá no pacote, né, João? Versículo 47, para a gente caminhar para o fim. Louvando a Deus e caindo na graça de todos. Tem algumas traduções que falam na simpatia de todos. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Caíam na graça de todo o povo. Algumas traduções falam simpatia de todo o povo. Quero te fazer uma pergunta. Alguém já perguntou para você assim: você é diferente, Yasmin? O que você tem de diferente na sua vida? Eu tenho Jesus. Keila, você é diferente. O que você tem na sua vida de diferente? Eu sou de Cristo. Eu sirvo a Jesus. Ou você leva a sua marmitona lá para o teu trabalho, irmãos. Aí você vai, senta lá no refeitório. Não sei se você tem essa realidade. Senta lá. Aí ninguém senta do seu lado porque você é o chatonildo da empresa. Sabe aquela pessoa, irmãos? Chatonildo da empresa? Aí você abre a sua marmita e você faz aquela oração: grande Deus e eterno Pai, abençoa a galinha que botou esse ovo, abençoa quem plantou esse arroz. Você olha para o lado, irmãos, não tem ninguém. Por quê? Fala: meu Deus, se é crente, é isso daí? Não, eu não quero ser crente assim não. Aí abre, irmãos, a marmita, tem um zoiudo lá na marmita, falando: nem carne trouxe, nem carne. E hoje é só dia 5, irmão, já caiu o malote, como diz o Juan lá na minha célula, já caiu o malote de dinheiro e não conseguiu comprar nem a carne, comprou um zoiudo para marmita. Eu não quero esse Jesus não. Quem que a gente tem impactado com o Cristo que vive em nós? Quem? Qual é o testemunho que a gente tem dado? Caindo na graça de todos, caindo na simpatia de todos. As pessoas te procuram pelo Cristo que vive em você? As pessoas vão na sua casa buscar o Cristo que vive em você? Na empresa, você é aquela pessoa irrepreensível, aquela pessoa que passa e a simpatia, a graça de Cristo passa com você? Ou você chega na empresa e nem bom dia você dá? E aí, irmãos, a Bíblia fala que quem acrescenta é o Senhor. É Ele que acrescenta. Mas para isso, nós precisamos viver uma igreja diferente. Para isso, nós precisamos, irmãos, sair do marasmo que nós estamos vivendo hoje. Para isso, irmãos, nós precisamos fazer o ID, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Eu falei na célula quinta, né? Que muitas vezes nós somos o crente 007. Ninguém sabe que a gente é crente. E o pior, irmãos, a gente se amolda ao ambiente que a gente está. Se nessa rodinha eles estão falando mal das pessoas, eu também falo mal. Se nessa rodinha eles falam palavrão, afinal de contas, né, eu preciso fazer parte do grupo. Se nessa rodinha eles estão falando coisas que não edificam, eu vou falar também. Ou seja, as pessoas olham para mim e nem sabem que eu sou cristã. E eu também não faço questão, irmãos. Nós temos impactado o mundo
com o Evangelho e as pessoas têm visto graça e simpatia na igreja? Sim ou não? Isso é sério, irmãos. A gente brinca para ficar mais leve a palavra, irmãos, porque não é para você, isso é para mim. Irmãos, quem é líder de célula aí, pega a visão. Vou fazer algo diferente na minha célula. Toda última quinta-feira do mês vai ser culto itinerante, a gente vai sair da minha casa. Vamos fazer culto, irmãos, para as pessoas ouvirem falar de Jesus. E se nenhuma casa abrir para eu ir, irmãos, eu vou fazer culto na rua, na praça. Vou evangelizar, irmãos. A gente precisa sair disso aqui. Irmãos, a gente precisa ir para o mundo que está precisando ouvir falar de Jesus. A gente fica num grupinho seleto fechado, irmãos. O evangelho não é isso. Já falei com o bispo, tá? Tá tudo certo, ele autorizou. Quinta-feira agora, irmãos, se ninguém abrir, vamos pegar o carrom, que agora a gente tem um carrom lá na célula, João. Daricas comprou um carrom, pegar o violão. E irmãos, se ninguém abrir, a gente vai para a rua, vai para a praça, vai fazer culto, vai evangelizar, vai orar pelas pessoas. É isso, é isso, é isso. Quem são as pessoas que nós temos impactado com a nossa vida e com o nosso evangelho e com o nosso Cristo? O resultado, irmãos, de uma igreja de Atos é uma igreja que vê maravilhas, milagres, prodígios. É uma igreja, irmão, em que o povo, ele é um povo cheio do Espírito Santo. É uma igreja que a comunidade olha e fala: meu Deus, esse povo é diferente, esse povo tem algo que a gente precisa ter também. E eu quero te perguntar: você deseja viver essa igreja? Você deseja ser esta igreja? Você deseja ver milagres? O quão você deseja ver a sua família salva? O quão você deseja ver as coisas acontecendo na sua vida? Você deseja ter crescimento espiritual? Ou você é daquelas pessoas que, poxa, tá ótimo para mim assim? Você deseja ser relevante para essa sociedade que precisa de Cristo? Irmãos, nós precisamos nos despertar. Jesus chamou você, Jesus escolheu você. Jesus, Ele olhou para você e Ele confiou uma obra na sua mão. Jesus, Ele olhou para você e Ele viu que você tinha talento. Jesus olhou para você e Ele viu que às vezes ninguém viu. E a gente despreza aquilo que Jesus confiou a nós. Não diga não para Jesus, não diga não para a igreja, não diga não para esse mover. Sabe por quê? Porque se você quiser, amém, você vai ser muito bem recebido, mas se você não quiser, a obra não vai parar. A obra não vai parar, o reino não vai parar, porque Jesus, Ele vai levantar outro. E aí? Eu quero viver esse tempo, irmãos, eu quero viver. E nós precisamos, irmãos, estar fundamentados na palavra, na comunhão, na oração e na unidade. Nós precisamos. A gente precisa, porque essas cadeiras só vão ser preenchidas quando a gente entender o nosso papel como igreja. Essas cadeiras que estão do seu lado, só vai estar o seu filho, sua sogra, sua mãe, eu não sei quem é o seu vizinho, quando nós entendermos o nosso papel como igreja de Cristo.